Buenas! E aí, meu povo, tudo certo? Vamos ao nosso 6º episódio do podcast Papo de Fazenda, o podcast da Fazenda Esperança. É isso aí, como eu sempre digo, um papo reto, direto, para que tu possas ouvir aí na estrada, na hora do mate, na hora do café, do tererê, indo ou voltando de fora, enfim, no meio da correria do dia a dia. Um podcast que é opinativo, sim, é a minha visão, a minha opinião, a minha expertise, a minha experiência sobre vários temas que envolvem a fazenda. E aí, aquelas pessoas que querem aprender, que querem trocar experiência, que querem ouvir de como a gente, de alguma maneira, trabalha e como a gente pensa a pecuária e o agronegócio, estão aqui ligadas conosco. Nesse nosso 6º episódio, eu vou falar sobre o tema da força da FIV, a fertilização in vitro, e dos embriões, impactando a pecuária e os seus resultados financeiros e nas pistas. Vou mostrar como mudou, gente, a percepção e a postura dos produtores e do mercado, na verdade, em relação à técnica da FIV ou transferência de embrião, enfim, e quanto isso hoje impacta diretamente no faturamento do negócio fazenda. É isso aí, vamos lá. Bueno, a técnica, né? A FIV cresceu gigantescamente. Nós podemos falar de um crescimento exponencial aí da FIV nos últimos anos. Quando se começa lá atrás com um uso muito forte da ATE convencional, com o sistema, com a técnica de lavagem, né, e utilização de superovulação no animal, com protocolos hormonais, mas hoje a FIV se transformou no modelo mais fácil, de maior repetição de aspiração, que também não expõe a vaca a essa bomba hormonal, e isso faz com que tenha-se mais longevidade na doadora. Fêmeas que, por exemplo, na Esperança, ficam a campo nativo, no pasto, comendo anone, né? E não tem nenhum problema, então são levadas todos os meses até o curral, a mangueira, para que elas possam ser aspiradas. Então a FIV cresceu bastante. Hoje, possivelmente, devem ter laboratórios em todos os estados do Brasil e a gente consegue trabalhar com essa técnica de forma muito mais difundida Brasil afora. O Brasil, na verdade, é um líder aí na FIV, é referência mundial, tanto numericamente quanto tecnicamente, né? As pessoas vêm até o Brasil para colher informações sobre FIV. E isso tudo, esse crescimento gerou uma maior acessibilidade à técnica, né? Porque tudo que vai ficando mais difundido, vai ficando maior, evidentemente, né, vai diminuindo o valor e as pessoas começam a acessar muito mais, né? Antigamente era muito mais caro, algo mais proibitivo. Hoje não. E em muitos estados do Brasil, isso já é feito de maneira quase que, convencional. Tem pessoas que estão utilizando da FIV no lugar, inclusive, do IATF, fazendo planejamentos de melhoramento de rebanho comercial em massa, trabalhando com um N de doadoras comerciais muito maior, transferindo em todas as suas outras fêmeas disponíveis em seu rebanho e provocando aí um impacto gigantesco dentro do seu crescimento genético, né, dessa população a qual é submetida à técnica de fertilização in vitro. Isso é incrível, né, o salto genético promovido por essa técnica. Os resultados também muito mais estáveis, dão mais segurança, né? Dão mais tranquilidade para o cliente para acessar. Nós estamos falando que dos nossos clientes aí, nós temos um resultado médio em torno de 35%, 45%, 50% de prenhez aí, é dentro desses números que orbita a maioria dos resultados dos nossos clientes. Óbvio que nós temos resultados aí de 73%, mas são exceções. Quem estiver falando sobre isso, de fato, não está falando da média usualmente. E, cara, isso ficou hoje, comparando o custo, né, de produção de um terneiro de IATF e um custo de produção de um terneiro de FIV, hoje a diferença não é tão grande. Nós estamos falando de 150, 180 reais um terneiro de IATF, estamos falando de 350, 380 reais um terneiro de FIV. Então vejam que a diferença ficou pequena se o cliente tem como
trabalhar esse ganho genético de forma positiva para a fazenda, seja produzindo touro, seja aumentando o seu rebanho, né, o seu plantel, se tem um canal comercial para dar vazão a essa margem genética em forma de lucro, em forma de, né, de resultado financeiro, evidentemente que é a melhor escolha. A gente não fala aqui, ó, isso é importante, tá? Diferentemente de muitos profissionais que acabam defendendo o uso de uma técnica ou de outra somente, certamente por interesse comercial, por questão de dinheiro, ou porque tem empresa por trás, ou porque está sendo patrocinado, ou porque, evidentemente, presta esse serviço ou tem esse produto à venda, a gente não acredita nisso. A gente acredita que é uma técnica complementar. Eu acho que a melhor forma de se usar é usar a transferência de embrião ou em um núcleo ou numa série de receptoras possíveis, depois, quem sabe, voltar com a IATF dentro do gado e depois submeter ao touro. É assim, pelo menos, que nós fazemos dentro do nosso rebanho comercial na Fazenda Esperança, usando aí um time de receptoras bastante importante para isso. Qual o gargalo de hoje? Que é uma baita oportunidade. Profissionais da medicina veterinária, alerta! Existe um gargalo, que é a mão de obra. Tem muita gente querendo, tem muita empresa ofertando, tem muita gente trabalhando com embrião, mas pouco profissional que tem a capacidade mesmo de fazer transferência e muito menos ainda profissional com qualidade de emprenhar a vaca com embrião. Então, fica aí a dica do podcast. Benefícios: um salto genético, são 10 anos em uma única estação de monta, uma menor pressão de seleção, então, já vi falando com criadores extremamente responsáveis, a utilização de 100% dos machos nascidos para touro. É uma exceção, sim, é óbvio que é uma exceção, mas a pressão de seleção é muito menor. A gente consegue um aproveitamento muito maior dos machos para reprodutores e também, né, de fêmeas de alto valor genético, para que a gente possa acrescer o plantel de muita qualidade. Isso gera a capacidade de produzir touro a preço de custo. Então, aí, outra oportunidade agora para o produtor. Nova dica do podcast. Exatamente. Tem gente que já se deu conta disso e que botou esse ano mesmo lá, 200 embriões. Cara, vou fazer touro, porque é óbvio. Se eu tenho 4.000 vacas na cria e preciso de um número gigantesco de touro, eu vou produzir esse touro num valor de 1/3 do que eu pago no mercado. A diferença para quem usa 80, 100 touros é babilonesca, né? Nós estamos falando de uma economia de, vamos lá, 15 mil reais mais ou menos por touro, né? Vamos falar de um touro de 20 mil reais, 14 mil reais de economia por touro, 14, 12, mas que seja 12, se nós falarmos 12 mil reais vezes 100 touros, imagina o valor da economia. Então é gritante, tá na cara, é possível. Também é a forma mais acessível de aquisição de genética e de formação de plantel, sem pensar que, cara, nós estamos falando que nós estamos produzindo um animal que não foi feito somente por um touro incrível, né? O grande campeão, o famosão do mundo, ou aquele testado em teste de progênie, em teste de performance, em teste de avaliação de alimentação, enfim, líder de sumário, o que quiser. Qual seja a escolha do produtor, que deve livremente escolher, né? Mesmo que hoje exista uma discussão gigantesca sobre isso, mas que a gente não entra nessa polêmica aqui, pelo menos nesse episódio. Vamos ter episódios muito polêmicos, eu prometo para vocês, mas nesse não estamos falando disso. Mas, cara, tu pode escolher qualquer desses touros para fazer o teu gado. Mas a FIV te dá uma outra diferença, que é, além de tu ter esse touro gigantescamente melhor que os outros, tu tens uma fêmea com solidez genética. Tu tens uma fêmea que muitas vezes já é oriunda de transferência de embrião, ou seja, já traz uma carga de um outro touro gigantescamente importante, com mães incrivelmente importantes, ou seja, uma solidez na linha alta e na linha baixa que agrega a esse produto uma força genética importantíssima. Então, sem dúvida, é a forma mais acessível de aquisição de genética sólida para a formação de um plantel. Você comprando de pé num leilão, acaba sempre saindo muito mais caro do que a produção dentro da tua casa, sendo que, além de tudo, já é um animal adaptado, que nasce, cresce e se desenvolve no teu ambiente, o que é
absolutamente interessante. A nossa central de distribuição da Fazenda Esperança, ela nada mais é do que um time de doadoras, um time de vacas especiais, algumas várias produzidas pela Fazenda Esperança e outras tantas adquiridas dos mais importantes plantéis de Braford do Brasil. Nós temos hoje a Fazenda Esperança, mais 19 outras cabanhas representadas na nossa central de distribuição, onde essas vacas são coletadas todos os meses e produzem embriões de altíssima qualidade, com os melhores pais da atualidade. Aí nós estamos falando de Esperto, Lagrimita, Taragui, Caim, Vitoriano, X-Bull, Maradona, Capitã, Gualicho, Heticeiro, Mágico, Pajé, Maestro. Maradona, sacanagem, né? Mas é isso, Maradona é um touraço maravilhoso. Eu sempre diz, quem é esperto usa Maradona, né? Trocadilho, valeu Rodrigo Lousada, né? O cara que deu a ideia do nosso slogan. E, sem dúvida, esse time de doadoras está aí produzindo com esse timaço de touros embriões de exceção, né, que pode chegar nas casas dos clientes produzindo prenheses de muita qualidade. Nosso propósito é democratizar o Braford. Nós não tínhamos acesso à qualidade que nós temos hoje. Em vários lugares nos disseram, não, a gente reserva o que é bom para nós e disponibiliza o meio para o cliente. Sabe aquela coisa que existe em qualquer lugar? Ponta, meio e cola. Ponta, meio e cola existe no rebanho, existe no remate, existe no produto de embrião, existe em tudo. E, usualmente, as cabanhas reservam-se das pontas e acabam comercializando, em sua maioria das vezes, o seu meio. E eles, poxa, mas eu quero ponta, né? Eu quero alguma coisa lá da frente, porque eu não quero ter que ficar anos demorando, que aí eu não vou conseguir chegar onde essa cabanha chegou. Nós quebramos isso, democratizamos, vamos mudar a perspectiva do mercado, vamos trazer empreendedorismo para isso, vamos fazer diferente, sim, e a partir daí disponibilizar a nossa ponta e a ponta de vários outros criatórios que disponibilizam suas melhores vacas em alguns momentos, como destaque nos remates. E é isso que a gente vai buscar. Pagamos caro em várias dessas vacas, mas isso faz com que a gente consiga ter um material muito diferente hoje à disposição dos clientes. Hoje são mais de 1.000 prenheses de Braford em mais de 8 estados do Brasil. Um crescimento exponencial aí que a gente experimentou nos últimos 4 anos e mostrando que é possível esse sonho a qualquer um. Não só a possibilidade de criar um animal melhor, um animal absolutamente muito mais performático, ou seja, com uma performance financeira, com uma performance fenotípica, ou seja, visual, um animal melhorado em N características e que também, inclusive, se for do interesse do comprador, pode chegar nas pistas hoje e representar de boca cheia o Braford do Brasil em qualquer um dos lugares do mundo. Assim, é um investimento muito sólido, muito possível para qualquer interessado, independentemente do tamanho. Isso não é assim, minha fazenda ainda é pequena, eu não tenho estrutura, eu tenho pouco pasto, eu tenho só 50 vacas. É isso aí, é 50 vacas que precisa, 30, 20, não importa, é possível, o que importa é começar, porque para ter resultado diferente a gente precisa fazer coisa diferente, senão nós vamos ficar anos e anos e anos promovendo o melhoramento genético da forma usual, que também é válida, mas é bastante mais demorado, isso custa muito mais tempo e custa muito mais dinheiro. Se nós pensarmos que é preciso então seus 30, 40, 50 anos para chegar num melhoramento eficiente, né? Eu que já estou numa faixa dos 40 já não tenho mais esse tempo. Queremos então fazer com que esse tempo seja menor, o lucro seja maior e o sucesso maior ainda. Bueno, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Chegamos ao fim de mais um podcast de Fazenda e trazendo esse impacto da FIV, por isso a força da FIV dos embriões impactando a pecuária e os resultados financeiros, não só financeiros da fazenda, como também nas pistas, onde hoje a maioria dos animais que estão aí sendo destacados com prêmios, que estão sendo levados às centrais de reprodução, que são evidentemente animais com valor recorde vendido dentro dos leilões,
a maioria desses animais são produtos de fertilização in vitro. Está aí o caminho, está aí a barbada, com clareza, com acessibilidade, no caso da central de distribuição, vendendo prenheses com garantia de prenhez. O risco é absolutamente nosso da fazenda, o projeto é muito legal, tem grandes amigos, parceiros, pessoas fazendo Braflin em bastante volume, e então vale muito a pena. Independente de ver na Fazenda Esperança ou não, vale muito a pena olhar para o projeto da FIV e embarcar de uma vez nessa tecnologia que só faz crescer a genética e o resultado financeiro da fazenda, certo? É isso. Se tu gostou do nosso conteúdo, do nosso Papo de Fazenda, o podcast da Fazenda Esperança, se faz sentido para ti trocar essa ideia, ouvir temas relevantes do agronegócio, não esquece de ativar o sininho para receber a nossa notificação. Manda isso para os amigos, para as amigas, para os colegas, para os produtores rurais parceiros. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, dá uma mão aqui, porque nós estamos distribuindo conteúdo. Estamos aqui disponibilizando nosso tempo, nosso conhecimento para democratizar também a nossa experiência e fazer com que mais pessoas cresçam como a gente cresceu. Certo? Deixa a tua avaliação aí se valeu a pena, que também é importante para o nosso crescimento e que para a gente chegue em mais pessoas. Esse podcast é um oferecimento das empresas... Pois é, ainda não tem empresa, gente. É incrível, não tem ninguém patrocinando. O podcast é nosso mesmo. Valeu!